Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, nós estamos chegando ao final de uma série, Intervenção Divina. Intervenção Divina, o povo não lutou, mas venceu. Primeiro domingo, trouxemos aqui a história de Josafá. Josafá, ele não lutou, mas venceu. Essa foi a primeira intervenção divina. Domingo passado estávamos aqui mencionando sobre o cerco de Samaria, aonde Deus usou 4 leprosos para trazer a vitória. Então ali o povo também não lutou e não venceu, não lutou, mas venceu. E também mencionei aqui Senaqueribe, domingo passado, que Deus enviou um anjo e matou 185 mil. Então ali também o povo não lutou, mas venceu. E hoje trago a quarta história, finalizando. Se encontra a história bastante conhecida, Gideão, Juízes, capítulo 7. Vamos estar aqui acompanhando, falando nesses 2 capítulos. Abre aí primeiro no capítulo 6. Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. Intervenção divina. Qual é a intervenção que eu e você estamos precisando? Pode ficar tranquilo que esta luta é do Senhor. É Ele que vai lutar por você. Juízes capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O que estava acontecendo aqui? O povo de Deus, na dispensação aqui dos juízes, o que estava acontecendo? Ali diz, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Em outras versões está novamente os filhos de Deus fizeram o quê? Virar as costas, a idolatria. Então aqui em Juízes isso vai repetir constantemente, cada juiz que vai entrando, e o povo cai na idolatria. E neste momento aqui o Senhor levanta Gideão. A palavra Gideão significa talhador, destruidor, mas logo após também ele vai receber um outro nome, Jerubaal, que significa Baal que se vire, contenda contra ídolo. Então, ele tem esses 2 nomes. Primeiro, Gideão, mas depois que ele vai fazer uma contenda com Baal, ele acaba sendo chamado de Jerubaal. Então, aquele que briga, aquele que luta contra o ídolo. E por 7 anos, eles viveram nesta peleja. No versículo 2 diz, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. O que acontece? O povo estava sendo assolado por os midianitas. Aí o povo, naquela época, era agricultura, eles plantavam, mas na hora de colher, os midianitas viram e pegavam a colheita. Então o que eles fizeram? Se esconderam em caverna e fortificações. Está vendo os midianitas? Vamos todo mundo correr, vamos para as cavernas. E 7 anos nesta peleja. Sabemos muito bem que logo após ele vai empobrecer muito, porque aquele que semeia muito e não tem retorno, logo vai quebrar. Você semeia, você abre um negócio e você só tem o que? Custo, não tem lucro. No momento vai quebrar. Então a Bíblia diz que Israel vai empobrecer muito. Acompanha aí no verso número 3. Porque sucedia que semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas também do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, destruía a novidade da terra. O que é essa novidade da terra? Ou seja, a novidade da terra é o quê? O fruto, Aquilo que germinou, aquilo que brotou, na hora de colher a novidade da vida, os midianitas vinham e tomaram.
até chegar a Gaza e não deixar o mantimento de Israel. Olha que interessante, grava isso aí. Não deixar o mantimento de Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento, ou seja, não tinha nada. Versículo 5, porque subiam com seus gados, suas tendas, e vinham como um gafanhoto. Olha quanta multidão que é, em tanta multidão que não podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha aí o versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora você vê, aqui Israel já tinha conquistado a sua terra, aqui ele já estava em Canaã. Uma coisa é você ser escravo lá no Egito e você passar por essa situação. Agora, o negócio é você ter a terra da promessa e usufruir daquilo que o Senhor deu na mão deles. Olha que coisa. Só que aí no versículo 7, há um clamor. Há um clamor. No tempo de crise, clamamos. Quem não está passando dificuldade, quem não está passando problema, é nesse tempo, a Bíblia sempre dá a direção. Não tem para onde ir, não existe uma fórmula matemática, não existe uma raiz cúbica, não sei o que, raiz de Bhaskara, não existe. É clamar, é botar o joelho no chão e é buscar o Senhor. Então o povo viu que não tinha mais situação, então vamos fazer o quê? Vamos clamar. Já são 7 anos padecendo nessa necessidade. Então os filhos de Israel, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, clamaram este Deus maravilhoso. E aí, tem uma divisa aqui no dia de quarta-feira, não é? Jeremias 33, 3, né? Tem 4 coisas ali muito importantes nesse clamor, nesse Jeremias 33, 3. Clamai a mim e responder-te-ei. Opa, aquele que clama, Deus. Opa, primeira coisa, clamai a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Ou seja, aquele que clama, Deus é grande. Então Deus só vai fazer coisa grande. Olha só, analise esse versículo. Responder-te-ei, ou seja, Deus é um Deus de resposta. Anunciar-te-ei coisas grandes. Deus é grande e coisas grandes Ele vai fazer. Coisas o quê? Firmes. Deus é um Deus de firmeza, não há instabilidade no Senhor. Ele é um Deus de firmeza. Aleluias. E, olha outra aqui, não sabes. Aqui que está o mistério. Que não sabes quando vem à mente a coisa inédita. Quer ver uma coisa inédita na primeira revelação desta noite? Versículo 8. Enviou o Senhor um profeta. Espera aí. Enviou o Senhor um profeta? Existem as eras, dispensações, patriarcas, juízes, depois os monarcos. Seria a monarquia, que seriam os reis. A manifestação do profeta começou lá no último juiz, que era Samuel. Samuel, ele foi o último juiz e iniciou a ação profética. Ou seja, quando você clama, Deus faz algo inédito, porque isso era para acontecer 200 antes depois. Mas pelo clamor, Deus enviou um profeta, mas não era dispensação dos profetas, não era tempo dos profetas se apresentar. Sabe o que eu entendo? A tua oração, o teu clamor pode mudar as coisas. Talvez era para daqui a 10 anos, mas o teu clamor pode fazer a diferença e pode ser hoje. Como assim? O clamor muda. Isaías foi entregar o quê? Ó, bota sua casa em ordem, que você vai morrer. E o que ele fez? Qual o nome do personagem? Ezequias, é isso? O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Mas o Senhor já não tinha dado a palavra. Hoje tu vai morrer. Não, ele clamou. E o clamor mudou. Isaías, quando estava chegando no meio do pátio, Deus tocou, volta, que eu estou acrescentando mais anos de vida. O clamor muda. Não era para esse profeta agora. Não era. Mas, como nós falamos, Jeremias 33, 3, não sabes, é
aleluias, coisas inéditas. Começa a clamar ao Senhor e você vai viver coisas inéditas, aleluias. E esse profeta, ele chegou e falou o seguinte: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios. Mas eu quero frisar no versículo 10, lá no final: mas não deste ouvido à minha voz. Profeta é isso. Sabe o que está acontecendo? Que vocês não me deram ouvido. Vocês estão adorando Baal, estão adorando outros deuses. O profeta, ele fala a verdade, ele não fica com medo, ele não tem meio termo. Não, vou entregar isso aqui. O profeta entrega a mensagem que vem do alto. Ele não dá jeitinho na mensagem, ele não dá conforto na mensagem. Se a mensagem é de conserto, entrega a mensagem. E esse profeta que não tem nome, ele chegou e falou: vocês estão errados, vocês não estão dando ouvido ao Senhor. Então que possamos dar ouvido ao Espírito Santo, porque a obediência, ela gera bênçãos nas nossas vidas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E aí, o que acontece neste momento? O anjo do Senhor, ele se apresenta. Ele se apresenta a Gideão. E aqui no versículo 11 diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, lá no final do versículo. Ele estava malhando trigo no lagar. Então um anjo apareceu a ele. Olha que interessante. Quando um anjo apareceu a ele, ele disse: o Senhor, versículo 12, lá no final: o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagina. Olha só que interessante aqui. Lá, daqui a pouco ele vai reclamar: eu sou o menor da minha casa, a minha família é menor. Só que Deus, ele tem algo peculiar com cada um de nós. Deus, ele olha para as nossas vidas, ele vê o futuro. Ele olha para a gente, ele fala: varão valoroso, sabe por quê? Porque ele sabia que Gideão ia até o final. Ele sabia que Gideão era o quê? Capaz para realizar a tarefa. Nosso Deus, ele já vê lá na frente. Ele já vê lá na frente a gente vencendo, a gente conquistando. Ele é assim. Satanás não. Satanás é advogado de acusação. Para que você tenha uma acusação, você tem que voltar no passado. Então você tem que juntar a prova no passado para eu poder incriminar a pessoa no presente. Então, Satanás, ele vê o quê? No passado, porque ele vai te acusar. Ele vai jogar na sua cara. As pessoas vê no presente. Vê a roupa que você está, vê o carro, vê a casa. Então as pessoas em si, ela vê o presente. Satanás vê o passado, as pessoas vê o presente, mas Deus é que vê o nosso futuro. Ele sabe aonde eu e você iremos chegar. Então quando ele chegou a Gideão, ele já sabia com quem ele estava falando. Esse daí, vai ser esse. É com esse que eu vou livrar Israel. Vai ser com esse. Vai ser com esse, vai ser contigo. Vai ser contigo que Deus vai dar a vitória dentro do seu lar, dentro da sua família, naquele trabalho. Vai ser contigo que Deus vai movimentar nesta casa. É contigo. Agora, ali no versículo 11, Gideão estava malhando trigo no lagar. O que é lagar? Lagar é onde pisava, as uvas. Antigamente era um lugar estreito, comprido, aonde as pessoas entravam, lá estavam as uvas e eles pisavam nas uvas. Lagar é lugar de uvas. Porque Gideão estava malhando trigo no lagar? Porque ele é uma pessoa que pensa diferente. A pessoa que pensa fora da caixinha.
Porque, olha, se naquela época não era tempo de uva, quando os midianitas vieram contra Israel, eles iam para onde? Para o campo. Época de trigo. Então ele usou uma estratégia para malhar. Ele pensou o seguinte: eu estou aqui, midianita não vai perceber que eu estou aqui na época malhando trigo no lagar. Ele não vai ter ciência, ele vai estar preocupado lá no campo, mas ele estava malhando aonde? No lagar. E para a gente aprender essa situação, para a gente entender, é bem interessante que Deus não chama ninguém desocupado. Quando Deus ele ora para Gideão, era o único diferenciado, ele estava trabalhando. Deus não chama desocupado. Deus é Deus de movimento. Deus não gosta de pessoas na inércia, mas Deus gosta de movimento. Ele olhou o anjo do Senhor. Esse anjo aqui também tem algo tremendo aqui. Esse anjo, com letra maiúscula, teofonia, né? Que é o próprio Jesus. Mas esse anjo aqui, ele tem um cajado na mão. Anjo nenhum tem cajado na mão, anjo tem espada. E esse anjo aqui, ele recebeu a oferta. Anjo nenhum pode receber adoração. Então, exatamente, esse era o tipo de Jesus Cristo daquela área. A manifestação de Jesus Cristo já lá no Antigo Testamento. Lagar, como falei, é um lugar apertado, é trabalhoso. Mas o que é malhar trigo? Gideão esperto falou: não, vou malhar aqui, mesmo que seja pouco, porque naquele lugar era apertado. Para malhar lá, ele tinha que se ajoelhar, pegar o trigo, bater, separar a palha do trigo, uma dificuldade tremenda. Porque esse trabalho de malhar trigo, você vai lá no campo, você corta o trigo, leva para a eira, colocando na eira, separava 2 animais, botava 2 animais, um assoalho, e botava um peso. Para quê? Quando os animais passavam, eles iam e voltavam. Ia e voltava. E aquele peso ali atrás. O que estava acontecendo? Estava quebrando o trigo. Era assim como malhava antigamente, com 2 animais. Passava para lá com os animais, passava para cá. Como aquele assoalho não tinha roda, ele ia esmagando o trigo, esmagando. Mas e agora? Como é que separa a casca do trigo? Ao entardecer, que o vento era mais forte naquela região, ele pegava a pá e pegava o trigo tudo junto com palha e jogava para cima. Quando ele jogava para cima, a semente caía, mas a palha o vento levava. Era assim a separação da casca e da semente. Esta era a separação. A casca que não prestava voava e a semente permanecia. Aqui já aprendo algo tremendo espiritualmente. Aqui eu aprendo muito. A casca, ela não tem utilidade, você não pode plantar, ela não vai acontecer nada. Mas a semente sim. Na hora que o Espírito Santo divide, aquele que permanece, aquele que segue, ele faz isso. Ele pega a pá e joga no vento. Quando estamos no vento, vamos saber se nós somos casca ou se nós somos semente. Porque quando estamos no vento, vamos lá, jogou, o vento levou a casca, não tinha substância. Aquela casca só servia para o quê? Para botar fogo. Mas aqueles que permaneciam eram a semente que caía. Ou seja, quando o vento vem, aí eu quero ver quem é casca e quem é semente. Porque a semente, ela cai e permanece. Mas a casca, ela vai embora, ela não aguenta, ela some. Aleluia.
12. Olha só. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Então Jesus está dizendo, eu vou pegar, Jesus é o agricultor, ele vai pegar a pá, e no momento ele vai jogar essa pá. Aqueles que é semente vão permanecer, e aqueles que são palha, ele vai queimar no fogo eterno. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. A eira é a igreja, o trigo é os crentes, e a palha, aqueles que não permanecem, aqueles que deixam o vento levar. Quem é você hoje? É semente ou é casca? Porque se você é casca, qualquer coisa te tira da presença. Se você é casca, qualquer vento, tu para, tu desiste. Mas quem é semente, pode acontecer o que for, estamos firmados em Cristo Jesus. Aleluia. No versículo 13, ele vai falar, Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio isso tudo? Por que está acontecendo isso tudo? Quem nunca fez essa pergunta? Senhor, se nós estamos contigo, se estamos nessa peleja dia e noite, oração, jejum, palavra, busca, por que sobreveio isso tudo? Muitos dizem que Gideão ali, ele não está duvidando. Ali é diferente. Sabe o que Gideão está falando? Eu aprendi diferente. Eu aprendi que Deus é aquele que livra, aquele que cura, aquele que salva. Ele fez isso lá no Egito. Sabe o que Gideão está dizendo? Ele não está duvidando, ele está falando, cadê esse Deus de manifestação de poder? Porque isso tudo sobreveio. Aleluias. Ao versículo 14, o Senhor olha para ele. O olhar de Jesus é lindo para nossas vidas. Os olhos do Senhor estão a passear pela terra. Ele tem olhado para a minha vida, ele tem olhado para a sua vida. Não se preocupe. Vai nessa tua força. A vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é certa. Aí no versículo 6,15 ele vai falar, eu sou o mais pobre, a minha família é menor. É assim que Deus gosta de fazer. Assim que Deus pegou Davi. É interessante que esse Deus, é do nada que ele faz tudo. É aquilo que ninguém dá nada. Deus vai surpreender hoje neste lugar. Vai surpreender nossas vidas. O Espírito Santo está falando neste lugar. Versículo 16 diz, você vai vencer como se fosse só um homem. Deus está contigo. E aí no versículo 17 ele diz, espera aí, olha só, é tu mesmo que fala comigo? Um sinal aí no versículo. Gideão, ele pede um sinal. Senhor, me dá um sinal. Versículo 18. Que daqui não aparte até que eu traga o meu presente e põe perante. E disse, esperarei até que volte. Então o anjo do Senhor falou que vai esperar. Imagina o anjo do Senhor, não, estou esperando. Me dá. E ele foi lá, no versículo 18, preparou um cabrito. Que cabrito era esse? Se a gente leu lá atrás, eu pedi para vocês guardarem que não tinha mais animal, não tinha nada, ele tinha cabrito. Em outras traduções aqui, e fez bolo asmo. Esse bolo aqui, não compra ele na padaria não, esse bolo aqui é pão. Esse bolo aqui não é aquele bolo que a gente comprou na padaria, um bolo maravilhoso, não. Esse aqui, esse pão asmo é o que? É pão. Na versão que o evangelista Ezequiel gosta, está escrito aí, que foi 20 quilos. Pode ver aí, evangelista Ezequiel, 20 quilos de farinha, não é isso? 20 quilos.
Ou seja, que oferta é esse? Que oferta que Gideão vai dar? Naquela crise tremenda, não tinha mais nada. Olha o tamanho da oferta, 20 quilos de farinha. Que pão é esse? Cabrito, que negócio é esse? Mas sabe o que é o interessante disso tudo aqui? Que como nós pedimos Deus um sinal, nós esperamos de Deus. Por exemplo, quero um sinal de Jeová, eu quero fazer alguma coisa. Então o que tu espera? Que o sinal venha dele. Mas Gideão, ele fez totalmente diferente. Nós não pedimos assim, pô, será que isso é a porta do Senhor? Será que esse relacionamento é do Senhor? Aí você espera, né? Você espera. Não, Gideão falou o seguinte, não. Eu que vou dar. Eu que vou dar esse presente. Gideão falou, eu não quero que você me dê nada. Não quero que você me dê nada. Só vou buscar a minha oferta. Maior sinal de aprovação de Deus não é quando Ele nos dá alguma coisa. É quando Ele recebe o que a gente tem. Vou repetir de novo. Maior sinal de aprovação de Deus não é quando Ele nos dá alguma coisa. É quando Ele recebe o que a gente tem. Porque ficamos tão preocupados em receber que o objetivo é oferecer. Culto é o quê? Oferecer ao Senhor. Olha que interessante. Culto é oferecer. Gideão fez totalmente diferente. Talvez você ficasse ali, ó anjo, estou esperando sinal. Não, eu vou te dar um presente. Eu que vou oferecer. Rodrigo, ainda não entendi. Agora tu vai entender. Aí, Elizabeth, tu que gosta de Ana e Penina. Olha só que coisa profunda. Ana queria um filho. A Bíblia diz que Penina tinha o quê? Tá plural. Filhos. Não era um. Então, Eucana de ano e ano estava lá. Então, imagino que Samuel não veio assim. Mas foi o quê? Anos e anos. Segundo os estudiosos, de 15 a 20 anos ela ficou ali pedindo. Ela ficou pedindo. Que nem você. Pedindo. Daqui a pouco ela falou, não está dando certo. Não está dando certo. Eu só estou pedindo. E cadê o Samuel? Não está acontecendo. Ela trocou a oração dela. Agora eu vou lá e falo, Senhor, eu te ofereço Samuel. Aí o Senhor falou, agora você entende o que é culto. Aleluia. Culto é oferecer. Aí quando ela ofereceu, que Deus abriu as madres e abençoou. Quando ela só estava pedindo, Deus estava lá. Eu quero que você aprenda o que é cultuar. E daqui a pouco Ana fala, tá bom, não está dando certo. Senhor, eu agora vou te oferecer. Agora sim, agora você aprendeu o que é cultuar. Cultuar é oferecer ao Senhor. Então Gideão, ele ofereceu. Oh, aleluia. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele fez esse presente, ofereceu ao Senhor. O anjo do Senhor, ele recebeu. Porém, versículo 20, porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne, os bois, asmo, põe sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu o quê? A ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu da penha e consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. E ali ele ofereceu. E no próximo versículo ele diz, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vi o Senhor face a face. E ali vem a expressão Jeová Shalom. A gente falamos tanto Jeová Shalom, mas a expressão veio aqui no próximo versículo, no versículo 23.
no versículo 24, Jeová Shalom, o Senhor é de paz. E nós aprendemos com o nosso pastor que Shalom significa plenitude, segurança, bem-estar, prosperidade, paz e fraternidade. Essa é a paz no meio da guerra. É a paz que nós precisamos. Era a paz que Gideão precisava para enfrentar o que ainda estava na sua frente. Aleluia. Só que o interessante é que a primeira oferta, Gideão ofereceu. A segunda oferta, Senhor estipulou. A primeira Gideão deu, mas agora a segunda, Gideão, é eu que vou estipular. Está aí no versículo 25 ao 26. Ele disse, olha, tem um animal aí gordo, um boi. Tem um boi gordo aí, de 7 anos. Que aí vocês estavam alimentando esse boi a Baal. No momento da crise, esse boi estava engordando. E Deus falou, eu quero esse boi. Mas o Senhor, o que é interessante aqui, igreja, o Senhor, ele não estava interessado no boi. Ele estava interessado no que o boi representava. 7 anos. Se você pegar a cultura do escravo judaico, ele ficava escravo por 7 anos. No 7º ano, ele tinha o quê? Uma carta de alforria. O que acontece? Ele não poderia ficar mais preso. Ele tinha que ser liberado. A não ser que ele falasse, não, quero ficar com o meu Senhor. Aí é outra coisa. Você está entendendo essa oferta? É o que ele representava. 7 anos de escravidão. Chega! É 7 anos, chega, agora acabou, Gideão. Você vai estar livre. É isso que está embutido no texto. Eu vou livrar Israel. Chega de ser escravo. Aleluia. E ele trouxe no altar, aleluia, e sacrificou. Ele sacrificou, foi uma confusão depois. Todo mundo querendo ir atrás de Gideão. Por que Gideão fez isso? O pai dele, que era idólatra, está lá com esse boi. Daqui a pouco todo mundo chegou perto da casa de Gideão. Ó, Gideão, vamos pegar ele, vamos matar, porque ele, acabou aí, está fazendo isso aí, contra Baal, isso não pode acontecer. Derrubou o bosque, derrubou o ídolo, que isso? Aí o pai de Gideão falou, mas ele não é Deus? Para que vocês querem intrometer? Se ele é Deus, aleluia, se ele é Deus, ele que se vire, ele que vai na batalha. Aí foi essa confusão toda que aconteceu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí, no versículo 36 ao 40, lá vai Gideão de novo. Rapaz, nunca tinha estudado tão profundo esse personagem. Gideão, versículo 36, diz Gideão a Deus, se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que porei um velo de lã na eira. Ou seja, aqui está toda a eira. Vou colocar só o quê? Um velo aqui no meio. Aqui. Vamos para o texto. Se o orvalho estiver somente no velo e a secura sobre a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Ou seja, ele disse assim, o velo vai estar lá, nessa lã. Essa lã vai estar lá. Se ela estiver molhada e tudo estiver seco, ok, eu sei que você vai me livrar. Mas espera aí, Senhor, para a gente com medo. Espera aí, Senhor. Essa decisão é muito grande. São 135 mil midianitas. 135 mil. Não tem como não. Espera aí, Senhor. Por favor, me ajuda aqui. Aí Gideão chegou e falou. E assim, no versículo 38, e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Ou seja, tudo estava seco, ele pegou lá, espremeu e encheu. Uma taça, que está escrito aí. Aí Gideão falou, peraí, agora eu vou fazer o contrário.
Vamos fazer o contrário? E disse Gideão a Deus, versículo 39, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com velo, rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite. E pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Igreja, aqui comigo. Agora foi o quê? Ao contrário. Agora eu quero ver tudo molhado e apenas o velo seco. E aconteceu. Mas olha a revelação aqui, fica ligado, igreja. Desliga não. Olha só que interessante. Sabe o que Gideão estava falando? Peraí, esse Deus é Deus de guerra. Peraí, Gideão é estrategista, gente. Olha só, imagine um campo de futebol. Vamos botar aí o Maracanã, que todos conhecem. Imagine um tapete no meio do Maracanã. Ó, Senhor, fica molhado aí, esse tapete em volta, seco. Depois o contrário. Depois vamos fazer o contrário. Imagina, um tapete no Maracanã. Primeiro, que esse tapete fique molhado. E em volta, seco. Depois, que ele fique o quê? Seco. Em volta. Sabe que Gideão está dizendo aqui? Que o nosso Deus é um Deus que não erra. Se ele fosse para a batalha, ele ia ter a certeza que é um Deus que não erra. Ele não é 10.000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido. É isso que Gideão testou. Eu vou testar se a mira de Jeová está bom. E a mira dele é perfeita, a mira dele é certeira para trazer a bênção para mim e para você, porque ele não erra endereço. Deus não erra. Deus não erra. Então Gideão falou assim, vou fazer isso, agora eu vou embora. Porque eu sei, se tiver que acertar no meio e livrar o resto, ele vai fazer. E se tiver que acertar o resto e livrar o meio, ele vai fazer. Então agora eu estou o quê? Tranquilo, eu sei que esse Deus não erra. Agora eu posso prosseguir. Aí no versículo 7:1, tem um tal da fonte de Airode. Pode ler aí. Sabe o que significa? Fonte do medo, do pavor e do terror. Por quê? Exército inimigo, 135 mil. Exército de Gideão, 32 mil. Não é apavorante? Qual é a fonte hoje que você está vivendo do pavor e do medo? Deus vai mudar essa fonte para a fonte da vitória. Deus vai transformar essa fonte de Herodes, de medo, de pavor, em o quê? Fonte de Gideão, fonte de vitória sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aí no versículo 2, 7:2, ele disse que a glória seria não do povo, mas dele. Então agora ele pega 32 mil. Quem tem aí, Jano? Quem está aí? Aí, Gideão, 32 mil. Tá bom, vamos separar aí, vamos separar. Primeira leva, covardes e medrosos que volte. Quem for medroso e covarde, não tem como ir na batalha. Sabe o que? A pessoa que é covarde não vai defender a pessoa que está ao lado. Na covardia ele vai ver o negócio pegando fogo, desculpa o termo, ele vai dar linha na pipa, porque é o covarde. Então como é que vai entrar com o covarde e o medroso? Medroso ainda dá para dar um jeito, mas covarde não dá não. Então o que aconteceu? 22 mil voltaram. Sobrou quantos agora? Imagine Gideão. Que isso, Senhor? 32 mil para 135 mil? Vai tirar gente? Que isso? 22 mil. Ô Senhor, sobrou só 10, Gideão, meu Deus. Mas estou naquela promessa lá, né? Deus não erra. Deus não erra. Tá bom.
10 mil dá para fazer alguma coisa. Engraçado aqui. 10 mil, se a primeira leva era o quê? Medroso e... Então quem sobrou é o quê? Se o que sobrou, que foi medroso e covarde, foi embora, quem sobrou o quê? É valente, faca na caveira, aquele que vai, opa, estou com esses 10 mil. Aí o Senhor fala, tem gente demais aí. Como assim? É porque tem pessoas que até querem ir para a guerra, mas não está preparado. Tem pessoa até que fala, eu vou, eu quero e tal. Tu vê até disposição, mas não é a hora, nem o momento. Não está preparado. Tem até vontade. Como esses 10 mil. O que vai acontecer agora? Olha, faz o seguinte. Vamos lá beber uma água. E tinha o quê? Um lugar para beber água. Vamos observar agora esses 10 mil, como eles bebem água. 9.700, quando vira a água, mergulhou aqui, botou a cabeça dentro da água. Ai, que beleza a água. E 300, com a espada e a água na mão e a espada na outra. E bebendo, ó. Aí Gideão falou, opa! Beleza, Senhor, agora esses 300 vão embora, o Senhor vai deixar para mim 9.700. Não, Gideão. Não, Senhor. Não, Gideão. Vou te falar um princípio, Gideão. Princípio judaico. Mas, Senhor, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Em Jerusalém, se você for em Jerusalém, isso aqui é uma pesquisa verídica, você pode pesquisar. Os soldados, a paisana usa metralhadora. Tu vai agora, por exemplo, tem esse shopping novo aqui. Lá em Israel, se fosse aqui, esse shopping fosse em Israel, tu ia entrar, tu ia ver jovem, todo mundo, ó, armado, a paisana, sem estar com o uniforme do exército. Sem estar com o uniforme do exército, vai estar todo mundo armado. Tu sai na rua, os jovens tudo armado, mas não está de serviço, não está com a farda, mas está armado. Sabe o que isso significa? Porque lá nessa cultura, a pessoa não tem tempo. Se acontecer alguma coisa, não tem tempo ainda de botar a farda, e não tem tempo ainda de pegar a arma. A pessoa está o quê? Preparada, em prontidão a todo momento. Estou jogando lá meu joguinho, mas a arma está aqui. Estou aqui fazendo alguma coisa, estou me divertindo, estou comendo lá no shopping, mas a arma está aqui. Sabe o que o Senhor falou para Gideão? Ó, esses que mergulharam a cabeça, eles largaram a arma. Se o inimigo viesse, o que ia acontecer? Mas os outros não foram displicentes. É com a arma na mão e bebendo a água. É com a arma na mão e bebendo a água. Sabe o que isso quer dizer? Jamais largaremos a palavra do Senhor. Estaremos sempre com a palavra no nosso coração e não seremos displicentes. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E é assim que é. Então agora, Senhor, sobrou o que é? Os 300. Que é isso, Senhor? É. Porque aquele que está carregando a arma de Cristo tem que estar disposto a qualquer hora. Não tem essa, vou me preparar, vou jejuar, vou buscar. Não! Tem que estar preparado quando a guerra acontecer, quando a guerra estourar. Não tem essa ainda de santificar. Tem que estar santificado. Vou me preparar. Não, é para estar preparado. Agora, lembrar do nosso matemático aqui, pastor Ziel, me ajuda. Fiz umas continhas. Quando tinha 32 mil, era 4 soldados, que cada um do povo de Gideão tinha que matar. Era 4. Ainda não, cada um tem que matar 4, ainda vai.
Daqui a pouco caiu para 10 mil. O negócio já ficou estreito. 13,5, arredondando, 14. Agora são 14 soldados que cada um de Gideão tem que matar. Quando baixou para 300, agora o exército inimigo, cada soldado de Gideão tem que matar 450 soldados. E agora? Estreito. Só que o Senhor falou, Senhor, com 32 mil não estava bom? 4 soldados, de repente ainda tem um espadachim, né? Um que é bom lá, consegue alguma coisa. Aí o Senhor fala, não. Aí eu fui pegar, meus queridos, os 32 mil. Falei, vou fazer uma conta aqui. Quando o Senhor tirou os covardes e os medrosos, 22 mil, equivale na porcentagem a 69%. Quando Deus tirou os displicentes da guerra, que são os 9.700, 30%. Tudo arredondando. Né? E os 300, que é bom de matemática, ele já fez. 1%. 1%. Gideão, agora você vai com 1%. Talvez você esteja aqui na casa do Senhor e fala, Senhor, a minha fé é de um grão de mostarda, é com essa fé que tu vai vencer, é com essa fé que tu vai avante, é com essa fé que tu vai obter vitória. Porque Deus não precisa de muito, 1% para fazer a diferença. 5 pães e 2 peixinhos precisava de muito. O azeite, o azeite precisava de muito. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Não se preocupe, aquieta o seu coração. Meus recursos são poucos, minha vida está difícil, complicada. Ele precisa somente de 1% e às vezes ele não precisa de nada. Se eu for fazer a conta ainda, pegar os 135 mil e botar em porcentagem com os 300, a diferença ainda vai dar ainda mais. Pega aí 135 mil, faz a conta por 300, 0,22%, nem 1%, equiparado ao exército inimigo. Esse é Deus grande. Nós servimos o eterno todo-poderoso El Shaddai. Qual é o pouco que você tem? Hoje ele pode fazer muito. E aí, no versículo 10, 7 e 10. Olha só. Acho que Deus conhece muita gente. Deus conhece muito, 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 muito. Deus te conhece muito. Você que está na live, Deus te conhece profundamente. Gideão, oi. Fez lá a oferta, eu recebi para dizer que eu estava contigo. Não foi isso? Eu não recebi a sua oferta? É, Senhor, recebeu. Você não pediu o negócio lá da lã para saber? Senhor, eu pedi. Eu não estava contigo? É. E aí ainda fala assim no versículo 10, você pode acompanhar ainda. Se ainda temes descer. Está com medo, Gideão? Tu está com medo. Tu está aqui, você ainda está com medo? Está com medo ainda? Espera aí. Vai com teu servo, com teu moço, Purá. Ou pura, não tem acento, né? Pura. No teu tem, o meu está sem acento. Pura. Outras versões pode estar Purá. O pastor já pregou sobre esse moço aqui, foi tremendo. Olha lá tem acento. Na Bíblia, na minha aqui não tem, não. E aí, desce com teu servo. Já estou terminando. Aí, quando eles desceram, houve, sabe o que, igreja? Houve um sonho. Ele desceu. Como é que eu não estou entendendo, Rodrigo? Deus falou para ele, desce ao campo dos medianitas. Fica lá. Chega próximo. E ele chegou próximo. Quando ele chegou próximo,
um do exército do inimigo teve um sonho. E qual era o sonho? Que um pão torrado caía sobre o arraial dos medianitas e acabava com tudo. Aí, que interessante, olha só. Deus deu um sonho para o inimigo e deu uma interpretação para o inimigo. Aí o companheiro dele falou, olha, isso aí não é pão não, isso aí é a espada de Gideão. O Senhor deu, aleluia. O Senhor deu ele nas mãos, já era, é liquidado, o Senhor deu ele. O Senhor deu, já era, midianitas, e agora como é que vai ser? A própria interpretação foi, isso é a espada de Gideão, ele vai acabar conosco, acabou. Olha só que interessante agora, igreja, presta atenção. O que caiu? O que caiu lá, igreja? Está comigo, a igreja? O que caiu? Foi o quê? Pão, oh glória, estão comigo. Caiu foi pão. O que ele ofereceu lá? Naquela oferenda que ele fez? Foi o quê? O cabrito e um pão de 20 quilos. Ou seja, Deus recebeu o pão dele e depois que o pão subiu, o pão desceu. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia, o pão que você está aqui adorando, o pão que você está dando aqui, adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, Deus está te dando vitória no seu lar, na sua casa, porque o pão está descendo para dar vitória. O mesmo pão que ele ofereceu foi o pão que caiu. Ou seja, quando Deus recebe a nossa adoração, quando Deus recebe o nosso clamor, quando chega diante dele, o pão se transforma em vitória. A sua oferta se transforma em vitória. Ele deu o pão lá e o Senhor falou, subiu, mas também vai descer. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Qual é a sua dificuldade? O que está acontecendo? Não se preocupe. Dê o pão a ele, 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 dá o pão a ele, que este pão se transformará em bênção na sua vida. Que tremendo. Aleluia. Que tremendo. Aleluia. Para os povos dos medianitas, o que é? O sonho foi pão, o outro interpretou espada. O que isso quer dizer? Que para nós é pão, mas para o inimigo é espada. Para nós é pão, mas para o inimigo é o quê? Espada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Gideão, agora você acredita. Mas o mais interessante também, sabe o que é? Pão de cevada torrado. Foi isso que caiu. Você pode ler. Foi esse pão que caiu lá. Esse pão de cevada torrado é um pão que o grande pode comer, era um grão inferior. O rico pode comer, mas o pobre também, ele pode o quê? Comer. Esse era um pão inferior. Esse pão, ele não continha fermento. Aleluia. Você vai pegar isso aí agora. Ó. Esse pão não tinha fermento. Ele era feito de trigo, água e azeite. Fermento. Não tinha envolvimento com pecado. Aleluia. Esse pão, ele não erra. Caiu certinho no arraial de Midianita. Esse pão passou pela fornalha, padeceu, sofreu. Esse pão, ele tem uma vida própria. Esse pão é o pão vivo.
João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Foi o pão vivo que desceu do céu que deu vitória ao povo de Deus. Finalizando, conclusão. Gideão, tem 300, coloca 100, 100 e 100. Divide aí a tropa, de 100 em 100. Dá buzina e dá cântaros, ou em outras versões, dá vaso. E aquele cântaro, aquele vaso, ele escondia a chama. Tinha uma chama ali por dentro. E no mesmo momento, perto da vigília da meia-noite, é uma troca, né? Essa vigília de meia-noite é uma troca do exército, do inimigo. E naquele momento, toca a buzina, aleluias. Toca a buzina, quebra o cântaro ou vaso. E diz, pelo Gideão e pelo Senhor. Espada de Gideão, espada do Senhor. A buzina, o cântaro e o vaso. A luz só saiu quando quebrou o quê? Quebrou o vaso. Porque a luz estava ali dentro do vaso. Depois que pegaram o vaso, quebraram o vaso ou o cântaro, o que aconteceu? A luz iluminou. Nós precisamos quebrar o nosso vaso. Nós precisamos quebrar o nosso cântaro, para que a luz do Espírito Santo brilhe e para que Deus venha dar a vitória a cada um de nós. Segundo estudiosos, quando eles quebraram o cântaro, tocou a buzina, eles avistaram todas aquelas tochas. No soldado comum, segundo estudiosos, ele anda com espada e com escudo. Quem anda com tocha é comandante de 1000 homens. Somente comandante de 1000 homens, segundo historiadores. Ou seja, quando o inimigo viu, falou assim, cada comandante representava 1000 homens. Então, quando eles viram aquelas tochas todinhas, eles contaram 1000, 2000, 3000, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Já são maiores do que maior vai dar. E um começou a espada no outro, daqui a pouco o povo não lutou, mas venceu a batalha. Intervenção divina. Gideão é um que pensa fora da caixinha. Estratégia. O inimigo viu aquilo e falou, é maior. Somos 135 mil. Se cada comandante é 1000 e tem 300, isso dá 300 mil, são maiores. E começou a confusão e todos morreram. Aleluia. Quebra hoje esse cântaro. Quebra hoje esse vaso. Aleluia. E a intervenção divina vai chegar e está chegando no seu lar. Não importa o número do exército. Importante qual é o general que está na guerra. E o nosso general é Cristo. Qual é a tua peleja? Vamos se colocar de pé. Quero orar pela sua vida nesse encerramento de série. Aleluia. Andai de couva manture de que remantura baixas. Andai de couva mantura baixê de que remantura baixas. Andar a show de que remantura baixas. Andar a que de mantura baixê de couva mantura baixas. Tu não és inferior não, aleluia. Tu és chamado e remido pelo sangue de Cristo. Você é a noiva de Cristo, você é mais que vencedor.
Tira, aleluia, aquilo que o inimigo está colocando, que você não é ninguém, que você não é nada, que você não vai conseguir. Desista que o teu Deus não está escutando. Desista disso tudo, abandona a casa do Senhor. Esquece tudo isso, porque o general está aqui e é Ele que garante a sua vitória. Aquieta tu o teu coração e creia que Ele está agindo neste lugar. Coloca agora essa causa, intervenção divina. Essa série, 3 domingos, estamos aqui, oh aleluia, junto com o Senhor. Andai covambanto e decaia manturabachas. Oh, o povo não lutou, mas venceu. Estamos aqui nessa série. Coloca agora diante do Senhor. Era 1%. Era 1%. O que é 1%? E agora, Jesus? Só tem isso. Achei. Andaracai de manto, cheio de cova. Pai, só tem isso. Eu vim nesta casa, mas só tem isso, Senhor. E agora? Jesus. Coloca agora a sua causa diante do Senhor. Tu não vem aqui à toa, não faz disso aqui um mero culto, não. Não entra neste lugar desligado. O Senhor está aqui, Ele quer te dar vitória. Creia na palavra profética. Coloca agora, não é coisa pequena não. Coloca diante do Senhor agora a sua causa, agora que é a mais complicada, que é impossível. Que nós nos 3 domingos estamos falando do impossível de Deus. Senhor, aqui está, Pai amado, a tua igreja, Pai amado, neste momento. Aqui está, Pai amado, a tua igreja, Pai amado, nesta hora, Pai. Foi, Senhor amado, ministrado, Pai amado, oh Pai, em 3 domingos, sobre intervenção do Senhor, Pai amado. E nós vamos viver essa intervenção divina no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso relacionamento, Pai amado. Oh Deus, vai lá agora, Pai. Esta causa agora é difícil, que os teus servos estão colocando diante de ti, Senhor. Ainda, Pai, que os olhos do humano pareça impossível, Pai, mas há um Deus, Pai amado, que está na terra a passear. Oh, Pai, há um Deus, Pai amado, que tudo vê, Pai. Há um Deus, Pai amado, que é um Deus do impossível. Para ti não há embaraço, não há midianita, não há Seraquiribe, Senhor amado, não há exército egípcio, não há exército inimigo, não há nada que o Senhor não possa realizar, não é nada que o Senhor não possa fazer. Creia agora, coloca diante dele, vai lá, Pai, realiza agora, Pai, toca nesta causa, toca nessa enfermidade, toca nessa área financeira, Pai, em nome de Jesus. Toca nesse marido, toca nessa esposa, toca nesse filho, toca nessa filha, Pai, vai lá, andar, decai, emantura, baixai. E muda, Pai, a história, e muda, Pai amado, o quadro, Pai. Porque, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, cativeiro. Muda o cativeiro e muda a sorte. Tem vitória para a sua vida. E quem crê, aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, Jesus.